Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário em que você está assistindo, mas quero começar lhe dando boas-vindas e desejando bons estudos e muito crescimento pessoal e profissional. Meu nome é Stephanie, eu sou técnica do Núcleo de Pesquisa Educacional do CIAMITEA. Sou graduada em Letras, especialista em Psicopedagogia e em Educação Especial. E no momento estou cursando o mestrado em Educação. O assunto que vamos refletir um pouco mais é sobre políticas para a inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista. Falar sobre políticas é um assunto que muitas vezes não atrai muita gente, porque as pessoas costumam demorar muito para compreender qual é a verdadeira importância sobre essa temática, porque ela não só vem delimitar quais são os direitos, como também vem esclarecer e estruturar o nosso trabalho enquanto profissionais da educação. Vamos começar com uma charge, ela vem trazer algumas provocações, eu creio que as provocações são também muito importantes para a gente sair da nossa zona de conforto e em busca de uma formação maior de conhecimento e desenvolver um pouco mais as informações também, a nossa bagagem intelectual. Bom, tenho aí equidade e igualdade. Quando visualizamos a questão de igualdade, sim, está tudo em iguais proporções, porém nem todos alcançaram os seus objetivos. Já em equidade, as proporções foram diferentes porque se pautaram nas especificidades de cada um, nas necessidades de cada um, e então o objetivo chegou a todos. Então, ali o termo igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Só que a questão de igualdade, se eu for levar para o ramo da educação, se eu penso em sujeitos, eu tenho que ter em mente que eles são completamente diferentes e que vão aprender num tempo diferente, que vão trazer aí necessidades também que são diferentes. Ou seja, não há um molde que eu possa inserir todos para que, ao mesmo tempo, aprendam. Por isso, eu vou ter que adequar algumas oportunidades, adequar materiais, adequar a formação dos profissionais, dentre outras questões, para que esse estudante aprenda. Por isso, o termo equidade, que é adaptar as oportunidades deixando-as justas, ele vem coadunar, ele vem então conversar mais e vem estar de acordo com as necessidades das pessoas com deficiência. Para começo de conversa, eu trouxe um teórico chamado Mazzotta, que vem se referir sobre 3 questões que abarcaram a história da inclusão de pessoas com deficiência. São elas a marginalização, o assistencialismo e educação e reabilitação. É importante frisar que, apesar do autor estar apresentando essas questões de forma isolada, elas também vão aparecer no contexto historicamente construído ao mesmo tempo. Muitas vezes a marginalização persistirá ao mesmo tempo em que a educação e reabilitação. Vamos saber um pouco mais, sigamos. Trouxe então mais um teórico que vai esmiuçar um pouquinho mais. Então, marginalização refere-se a uma atitude de descrença na possibilidade evolutiva. Então, descrença na possibilidade evolutiva de pessoas com deficiência. Fato que remete à omissão social acerca da organização de serviços que respaldem esse público. Bem antigamente, a gente vai ter, então, a ideia de que pessoas com deficiência, de que muitas vezes elas eram castigadas por um ser divino, que há algum pecado sobre elas, então tem diversas concepções do passado sobre as pessoas com deficiência, e que por isso elas viviam à margem. Eu, enquanto criança, ao visitar a casa da avó de uma amiga, me lembro bem, foi uma cena que não tem como esquecer, o tio dessa minha amiga ficava em um lugar, em um local, na casa, nos fundos da casa, cheio de cercas, cheios de portões com cadeado, e ele ficava ali tentando sair, batendo naqueles portões, e a vida dele se resumia naquilo. Ele ficava só fechado naquele espaço, sem ter condições aí de viver, de expressar, eu não sei nem
se tomava medicamentos, se tinha tratamentos terapêuticos, mas o que eu podia notar era o total descrédito. Ninguém acreditava de que aquela pessoa poderia apresentar alguma melhora, poderia evoluir. E até para ele, creio que não acreditava também, porque ficava apenas enclausurado, de forma até animalesca, se assim eu posso dizer, e não humana. A nossa história ela já foi também vista com essa ideia de que não há crédito algum para uma pessoa com deficiência e que ela precisa ficar isolada. Agora, sobre o termo assistencialismo. Apresenta uma ótica filantrópica, paternalista e humanitária, pois ainda sustenta a ideia do descrédito evolutivo desses sujeitos, pautada nas referências cristãs que vislumbram apenas o fornecimento de proteção para pessoas com deficiência. Então, eu já os reconheço, eu já os vejo, eles não são pessoas mais invisíveis para essa sociedade, porém, o intuito dessa sociedade é apenas proteger e não proporcionar formas com que essa pessoa aprenda, com que essa pessoa evolua. São formas, inclusive, de romantizar a pessoa com deficiência. Nossa, que bonitinho! Nossa, que fofinho! A infantilização, muitas vezes, uma pessoa com autismo, por exemplo, e com uma deficiência intelectual associada, com 16 anos, que as pessoas ainda, às vezes, tratam como se fosse uma criança e não inserem, não possibilitam a ela o crédito, né? Acreditar que ela pode evoluir e que ela, inclusive, tem que ser vista como um ser humano, como um cidadão, que a sua idade cronológica também precisa ser considerada. Então, como que a pessoa vai se sentir um cidadão se ela vai ser tratada como uma criança? Como que ela vai se sentir um ser social, pertencente a uma sociedade? Acreditar também em si, como? Se as pessoas a tratam sempre como uma criança e de uma forma romantizada. Um exemplo dessa romantização. Estávamos participando de um evento em que diversos trabalhos eram apresentados. Fomos levar o trabalho da estruturação das políticas no estado de Mato Grosso do Sul para a inclusão de pessoas com deficiência e também sobre essa efetivação, colocando então um paralelo entre a parte teórica das políticas e as práticas que estavam se consolidando. E diversas pessoas apresentaram e uma pessoa apresentou o seu trabalho pautado em um estudo de caso sobre uma estudante com paralisia cerebral. E ela mencionou que a professora teve muita dificuldade em lidar com aquela estudante e que passou a noite inteira pensando no que poderia fazer para aquela estudante conseguir efetivar algo produtivo dentro do ambiente escolar. Então, a professora pensou em dar a essa criança um pincel. Colocou um pincel em sua boca no dia seguinte e ela conseguiu pintar um quadro. A apresentação desse trabalho foi algo que chamou muita atenção das pessoas que estavam ali assistindo, que deixou-as, inclusive, maravilhadas. No final de todas as apresentações, havia discussões sobre isso, sobre cada uma delas. E no momento em que discutiram a apresentação, esse trabalho pautado no estudo de caso, as pessoas entraram em verdadeiro êxtase. Ficaram deslumbradas. Nossa, que maravilhoso esse trabalho. Fazer com que uma criança, um estudante, possa realizar uma ação que seja prazeroso a ele e que dê algum significado para o seu aprendizado, para alguma habilidade que ele tenha, é muito importante. Porém, uma criança com paralisia cerebral, ela pode fazer muito mais que pintar um simples quadro com um pincel em sua boca. Outras formas poderão ser proporcionadas a ela no viés da tecnologia assistiva, trazendo recursos pedagógicos também a essa criança. As políticas preconizam isso. As pessoas ainda tendem a ficar deslumbradas com a romantização. E nesse dia não se houve discussões, houve só uma parabenização sobre as políticas que nós levamos, mas não houve discussões sobre elas, que era a nossa intenção naquele momento.
Então a gente percebe que as pessoas muitas vezes só querem proteger e esse protecionismo exacerbado muitas vezes é o que atrapalha maiores possibilidades para crescimento intelectual e também como pessoa, como cidadão das pessoas com deficiência, para que ela seja vista como uma verdadeira cidadã, como um ser pertencente a essa sociedade. Por fim, trazendo aqui os aspectos de educação e reabilitação. Esses aspectos declaram sinais de que há crença na possibilidade de quadros evolutivos concernentes a sujeitos que apresentam alguma deficiência. A partir dessa perspectiva, a organização de serviços educacionais passa a efetivar-se. Então, a partir de agora, eu já creio em inclusão, eu já creio no processo evolutivo, eu creio também na neuroplasticidade, na possibilidade de evolução neural, mas, ao mesmo tempo, ainda existem pessoas que estão aprisionadas no assistencialismo ou até muitas vezes nas questões de marginalização. Trouxe aqui que eu achei bem interessante o ciclo da inclusão de pessoas com deficiência. Ele começa por aqui. Com acessibilidade, há como serem incluídos. Sendo incluídos, passam a ser visíveis por todos. Visíveis deixam de ser alvo de discriminação. Pessoas com deficiência conseguem sair de casa e passam a ser vistas. São vistas e reconhecidas como membros da comunidade. Sendo membros, a falta de acesso torna-se um problema. Vamos falar então da acessibilidade arquitetônica, que é fundamental para as pessoas com deficiência física. Nós, inclusive, infelizmente ainda presenciamos alguns locais em que há uma rampa de acesso, em que há corrimãos para as pessoas adentrarem ao local, porém, muitas vezes dentro do local, como por exemplo num teatro, há uma dificuldade de locomoção. Por exemplo, para acessar o banheiro, para estar mais próxima ao palco, dentre outras situações. E ainda há diversas barreiras arquitetônicas a serem ultrapassadas, como por exemplo o estacionamento. O estacionamento para pessoas com deficiência muitas vezes é ocupado por aquelas que não têm deficiência alguma, com a desculpa de que é só uns minutinhos, de que vai ser bem temporário, bem rapidinho. Ou até mesmo carros estacionados em cima de piso tátil na calçada, ou até mesmo nas calçadas rebaixadas que dão o acesso para que a pessoa suba de cadeira de rodas facilmente. Mas também temos um outro tipo de acessibilidade, que se chama acessibilidade atitudinal, que seria a mudança de atitude frente a uma pessoa com deficiência, frente a uma pessoa que apresenta dificuldades. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos pensar juntos. Mesmo havendo políticas, nós precisamos que elas se efetivem, que essas passem a valer para que as pessoas venham a mudar suas atitudes. A ideia do assistencialismo, do mero assistencialismo, da proteção, ainda não acreditando no potencial, é uma falta de acessibilidade atitudinal. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual que está acompanhada num restaurante. Muitas vezes, o garçom não sabe como lidar. E aí pergunta para quem está ao lado da pessoa com deficiência: o que ela vai querer? Ela vai querer água inicialmente? Ela vai querer fazer o pedido? Não. Você pode perguntar diretamente para essa pessoa com deficiência, porque ela é uma cidadã. Ela precisa acreditar também que ela é um sujeito, de que ela tem sim suas vontades e que ela pode exprimi-la. Porque ainda falta essa questão de mudança de atitude, de lidar com a outra pessoa e de enxergá-la de forma natural, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro indivíduo.
Para finalizar essas reflexões mais comparadas a imagens, trouxe aqui essa questão. É só subir. Nós sabemos que a meritocracia, que só a vontade de mudar, a vontade de evoluir, não bastará para as pessoas com deficiência. Vamos precisar adaptar questões aí arquitetônicas, então mudanças arquitetônicas precisarão ocorrer, mas também as mudanças quanto à acessibilidade atitudinal. E só vamos conseguir isso fazendo com que as políticas se consolidem de fato. Então, buscando maiores informações para ajudar a maior número de pessoas, para pautar o nosso trabalho em relação a essas políticas. Nós vamos precisar de uma força-tarefa para que isso se consolide. Um pouco de história. O atendimento às pessoas com deficiência no Brasil teve início de fato na época do Império, com a criação de duas instituições. Então, o Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, com denominação futura de Instituto Nacional da Educação dos Surdos, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX, é fundado o Instituto Pestalozzi, em 1926, instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. E em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff. Agora vamos falar sobre os principais dispositivos legais no âmbito nacional, a começar pela Constituição de 88, que infere a educação é um direito com necessidade totalitária, ou seja, direito de todos, de dever do Estado e da família, sendo promovida e estimulada pela sociedade visando o desenvolvimento efetivo da pessoa que será direcionada ao exercício da cidadania, que foram os termos que nós acabamos de refletir, cidadania e preparação para o mercado de trabalho. É que essa pessoa se sinta importante, se sinta parte dessa sociedade. O artigo 206 assegura que o ensino será ministrado com igualdade de condições. Daqui a pouco a gente vai ver que esse termo igualdade vai sofrer alterações, felizmente. Que se eu estou lidando com pessoas diferentes, com especificidades diferentes, não vamos poder ter igualdade de condições, e sim condições justas. E para isso precisarão ser adaptadas às necessidades. Para o acesso e permanência. É muito bom refletir esse termo, permanência, porque não basta apenas eu inserir um estudante com deficiência dentro de uma escola, se eu não garantir que ele consiga aprender, que ele tenha aí condições de concluir esse processo com uma bagagem intelectual, tendo aprendido algo de forma significativa. No âmbito escolar, aí só então, para o acesso e permanência no âmbito escolar. Em 1989, a Lei 7.853 determina como crime resultado em reclusão de 2 a 5 anos e multa, tendo como um dos casos motivadores de pena. Vamos lá. Já em 1989, nós já vamos ter aí um pensamento em termos de legislação sobre pena, a recusa, valores adicionais, suspensão, propelações, cancelamento ou cessão da inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau público ou privado decorrente de sua deficiência. Então já havia desde aquela época esse direito, porém muitas pessoas não sabiam. E até tem alguns casos de famílias que desconhecem essas informações e que ainda estavam com aquela concepção do descrédito, do assistencialismo, que é de apenas proteger
essas pessoas e não acreditar que elas possam se desenvolver. Só para concluir, se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Trouxe duas importantes declarações. Eu creio que sejam as fundamentais para que a gente possa compreender um pouco mais sobre políticas. Então, em 1990, a Declaração Mundial de Educação para Todos, também conhecida como Declaração de Juntier, proporciona respaldo às políticas de educação inclusiva. Este enfoque vai aí abranger algumas questões que eu fiz um recorte. Universalizar o acesso à educação e promover a equidade. Mudamos então finalmente o termo. Agora passamos a ter o termo equidade. Universalizar quer dizer o quê? Proporcionar de forma uniforme, né, para todos esse acesso à educação. Concentrar a atenção na aprendizagem, então, não apenas na socialização, que é a ideia ainda do assistencialismo. Eu vou enviar meu filho para a escola para que ele apenas se socialize, porque eu não acredito que ele vai evoluir. Esse pensamento meramente assistencialista, protecionista, ele vem a se chocar com essas ideias aqui. Concentrar a atenção na aprendizagem. Então, é possível aprender socialmente? Sim, mas também é possível desenvolver intelectos por diversos recursos pedagógicos inseridos para a inclusão dessas pessoas. Temos também ampliar os meios e o raio de ação da educação básica, ampliando então para diversos níveis e proporcionar um ambiente adequado à aprendizagem. Também não vai ficar o estudante lá esquecidinho numa carteira dentro da sala de aula. Esse ambiente vai ter que ser adequado para essa aprendizagem. E fortalecer alianças. Então, quando eu penso em educação especial e penso em inclusão, eu preciso também fortalecer algumas alianças. Então, o ramo da saúde, o ramo do transporte, o ramo da infraestrutura, precisam estar todos aliados para que isso se consolide, para que a inclusão se consolide. Trouxe também, então, a Declaração de Salamanca, que vem trazer apoio de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades dentro da escola. Então, ela veio possibilitar a estruturação de práticas em prol da educação especial. Foi adotada pela Conferência Mundial em Educação Especial, organizada pelo governo da Espanha, conjuntamente com a Unesco na cidade de Salamanca, entre 7 e 10 de junho. Então, o que ela vem prever? Que os sistemas educacionais eles devem assumir que as diferenças humanas são normais e que essa aprendizagem deve se adaptar às necessidades das crianças, ao invés de adaptar a criança para respeitar o ritmo do processo de aprendizagem. Vem aquela mesma situação, que não há um molde para inserir esses estudantes. E sim, eu preciso considerar que eles vão aprender diferentemente e que essas estratégias diferentes também precisarão ser inseridas para que esse processo se consolide, para que esse processo aconteça de fato. Tivemos então a Política Nacional de Educação Especial de 1994, pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. Ela vai condicionar quem deve acessar as classes comuns. Olha só. Condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Nesse momento aqui, em 94, houve então uma espécie de seleção. Só aqueles, então, que não tinham um comprometimento intelectual poderiam frequentar as classes comuns. E isso é bastante problemático. Ainda bem que as políticas também evoluem. Porque aqui eu estou levando a possibilidade de que eles podem ser iguais. Não há a possibilidade de igualdade, de mesmo ritmo. Eu preciso garantir que haja um atendimento especializado para essas pessoas que estão frequentando as classes comuns e não escolher quem entra.
Mas, como eu disse, ainda bem que há evolução nas nossas políticas, porque em 96, a LDB, no artigo 4º, prevê o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que entra o transtorno do espectro autista. O artigo 4º prevê o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, entre autismo, e altas habilidades ou superdotação, a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, aqui eu não escolho quem entra. Aqui eu já consigo prever o atendimento educacional especializado para esse público. Então, se eu levo em conta que haverá um atendimento educacional especializado para esse público, quer dizer que ele não precisa acompanhar no mesmo ritmo, até porque isso é uma impossibilidade até para aqueles que não têm deficiência, acompanhar tudo no mesmo ritmo. Então, a partir de agora, as coisas vão melhorando e vão se encaixando. Depois nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa política de 2008, ela vem nortear todas as outras políticas que vão surgir. Ela é muito importante. Então, o que ela pretende? Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir o quê? Acesso ao ensino regular, salientando a transversalidade da modalidade. Então, eu tenho que garantir que a educação especial esteja desde a educação infantil até a educação superior, com ofertas de atendimento educacional especializado, formação de docentes muito importante. Nós precisamos também mexer na formação de docentes para o atendimento educacional especializado. A acessibilidade nos transportes, mobiliários, nas comunicações, informação e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Então, agora, diversos setores envolvendo-se nesse processo de inclusão. Por fim, ainda remetendo a essa política de 2008, também apresenta como objetivo estimular a participação da família e da comunidade, fazendo do processo de inclusão compromisso totalitário. O que quer dizer isso? Que quem abre o portão de uma escola, ou quem participa da limpeza, ou faz merenda, quem é coordenador, quem é professor, todas as pessoas que estão envolvidas no ambiente escolar, elas têm essa responsabilidade de incluir. Então, aquele papo, aquele discurso de que o estudante é da educação especial, de que o estudante é do professor de apoio, não é real. Ele vem contrariar essa política. Para que a gente possa notar, as mudanças atitudinais, elas estão descritas de forma clara nas políticas. Por isso, precisamos ter maiores informações e buscá-las. Então, nesse caso, todos estão envolvidos. Temos diversos professores regentes aí que atuam de forma muito intensa para auxiliar nesse processo e que conseguem visualizar que a educação especial ela é também de sua responsabilidade, ela precisa partir também do seu trabalho enquanto regente, enquanto professor de área, mas também já vi professores regentes dizendo que eu não sei muito sobre isso porque não é a minha área. Poxa vida, se você atua na área de educação, é compromisso seu sim, é responsabilidade sua sim. Incluir esse estudante, buscar maiores informações, se preparar. O Estado também, que nós já vamos ver mais para frente, o Estado proporciona formações, inclusive, sem custo algum, e que muitas vezes se encontram vazias, que muitas vezes se encontram pela mesma minoria, porque as pessoas estão muito resistentes a buscar o novo, a se preparar para esse novo, que na verdade é até errado dizer que isso é novo,
porque a gente já observou que desde a década de 90, esse processo de inclusão no ensino comum está sendo mencionado. Então, esse papo de que também é uma novidade, não é minha área, pelo amor de Deus, se você trabalha na educação, envolva-se. É sua responsabilidade, sim. E isso está previsto em lei. Não é a fala da Stephanie, não. É algo escrito, é algo que consta na legislação. Falando agora de uma forma mais específica sobre autismo, trouxe aqui a Lei 12.764, também conhecida como Lei Berenice Piana, que ela vem, então, versar sobre uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que foi instituída em 27 de dezembro de 2012, que assegura o acesso à educação para as pessoas com transtorno do espectro autista. Destaquei o artigo 7º. O gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. É importante a gente dizer que isso acaba sintonizado com a lei de 1989, a 7.853, que nós acabamos de visualizar, que é essa ideia de garantir o acesso e também de punir aquele que não aceitar, aquele, inclusive, que fizer algum impedimento para que essa pessoa, para que esse estudante seja inserido em ambiente escolar. Essas informações, elas acabam sintonizadas lá em 1989 com a Lei 7.853, que nós acabamos de ver. Lá naquela época já havia punição para as pessoas que impediam o acesso a estudantes com deficiência no ensino comum. Então, aqui isso está sendo firmado. Ainda falando sobre a Lei Berenice Piana, parágrafo único. Esse é um assunto também que vale bastante atenção. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Então, após comprovada a necessidade, quem comprova a necessidade de que um estudante precisa ou não de um professor de apoio? São as pessoas, os especialistas em educação especial, que no caso do CEANITEA são os técnicos. E isso não é comprovado assim, olhei para aquele sujeito, vai precisar de um professor de apoio. Não, nós vamos precisar de uma avaliação estruturada. Vamos precisar saber quais são as suas condições em termos de atenção, memória, como retém conhecimento, como está a sua parte motora, parte de raciocínio lógico, como ele se comunica. São diversos fatores que nós precisaremos saber, inclusive comportamentais, para determinar se esse sujeito vai precisar ou não. Lembrando que o foco dessa avaliação ele é pedagógico. Então, quais são as reais necessidades pedagógicas desse estudante que eu possa chegar à conclusão de que ele vai precisar de um professor de apoio. Não adianta eu pensar, por exemplo, em um estudante que vai ao banheiro sozinho, se alimenta muito bem, tranquilamente, com autonomia, foi alfabetizado, porém tem dificuldade na área de matemática. Se ele só tiver uma dificuldade na área de matemática, um trabalho estruturado com o professor regente de matemática vai conseguir sanar essa dificuldade, juntamente com o acompanhamento do técnico e também da coordenação e direção. Tudo isso é sanado. Então, ele não vai precisar de um professor de apoio. Eu preciso ter aquela ideia de que o professor de apoio está ali para auxiliar, para ajudar. E muitas vezes, se eu insiro um estudante completamente autônomo, que só tem uma dificuldade de aprendizagem em uma área, e ao seu lado coloca um professor de apoio,
ele não vai evoluir, ele vai acabar desencadeando um processo de involução, ele vai regredir em sua autonomia. E não é essa a intenção do nosso trabalho. Então, é preciso que a gente tenha muito bem isso em mente. Agora vamos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como LBI, de 2015. Essa lei ela está sofrendo algumas alterações, então algumas atualizações, algumas mudanças, e ela se destina a assegurar e a promover condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Então vamos ver aqui o que eu acabei destacando. A educação constitui direito da pessoa com deficiência. Assegurados, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar, muita atenção, o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Por isso que é tão importante a avaliação. Só que eu quero chamar a atenção para uma questão aqui. O máximo de desenvolvimento possível. Temos um problema que ainda existem famílias que não levam muito a sério o processo de ensino e aprendizagem, que muitas vezes acabam levando seus filhos para a escola em poucos períodos do ano letivo. Então, esse estudante vai ter muitas faltas. Como eu vou estar possibilitando o alcance máximo de seu desenvolvimento? Não vou. Nesse momento, nesse processo de inclusão que também foi mencionado durante toda a parte teórica que nós vimos até aqui, o envolvimento da família é muito importante. Compreendemos que existem estudantes que têm tratamentos terapêuticos, só que esses tratamentos, eles precisam ser organizados no contraturno, para não prejudicar a escolarização dos estudantes. Então, a família, inclusive, pode solicitar para a escola uma declaração mencionando, informando qual é o horário de aula, dizendo que aquele estudante naquele período vai estar no seu processo de escolarização e levar isso para a clínica que o atende, para esse outro serviço. Até porque também as salas de recursos multifuncionais, elas também funcionam no contraturno. Então, a família precisa ser parceira nesse momento. E falando também especificamente sobre TEA, a Lei 13.438, de 26 de abril de 2017, uma lei até recente, ela vem pautar sobre direitos em relação à saúde. Então, ela altera o Estatuto da Criança de 1990 para tornar obrigatória a adoção pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, de protocolo, o qual estabeleça padrões para a avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças, com obrigatoriedade de aplicação nos primeiros 18 meses de vida, ou seja, obrigando então o Sistema Único de Saúde a detectar, a analisar o autismo, por exemplo, a começar a levantar já as suspeitas para caminhar para o fechamento de diagnóstico. Por que isso é de suma importância? Todos sabemos que quanto antes essa criança for estimulada, melhor ela vai conseguir se desenvolver intelectualmente, de forma comportamental também. Então, essa lei ela é bem importante. Agora, vamos falar sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito estadual. Bom, alguns dispositivos legais que pautaram a criação do CMTEA. Não coloquei aqui, mas nós temos a meta 4 do Plano Nacional de Educação com a Estratégia 4.5, que preconiza o estímulo da criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, além da Lei 12.764, também conhecida como Berenice Viana, a nota técnica número 24 de 2013,
que também baseou a criação do Centro Estadual de Apoio Educacional Multidisciplinar ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista, o CEAMITEA, esse palavrão todo. E aí temos na sequência a Lei 4.770, de 2 de dezembro de 2015. Essa lei autoriza o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul para criar centros avançados de estudo para a formação de educadores na rede pública e privada de ensino do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a inserção escolar de estudantes, lembrando que esse termo portador já não existe mais, de estudantes com transtorno do espectro autista ou que receberam um diagnóstico contendo transtorno do espectro autista. E na sequência temos o decreto de criação do CEAMITEA, número 14.480, de 24 de maio de 2016. Também temos a resolução de funcionamento do CEAMITEA, número 3.120, de 31 de outubro de 2016. Então, ela vem apresentar que o CEAMITEA tem como princípios apoiar e subsidiar a formação do estudante com TEA, priorizando o processo de ensino e de aprendizagem com qualidade. Quer dizer que o centro precisa se responsabilizar por acompanhar minuciosamente esse processo de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, se um psicólogo que atende esse estudante no contraturno quer ir até a escola para coletar informações que possam ser também utilizadas na clínica, ele precisa contatar a coordenação, que vai entrar em contato com o CEAMITEA, para que o técnico possa acompanhar essa visita e também auxiliar na prestação de informações. Temos até uma comunicação interna, número 624, que vem falar sobre os profissionais externos, vem falar exatamente sobre essa questão do acompanhamento do técnico para profissionais externos também. Em segundo, acompanhar os alunos e a equipe pedagógica das escolas estaduais do Mato Grosso do Sul, assessorando e desenvolvendo pesquisas e materiais didáticos com essa finalidade. Então, não só acompanhar o estudante, mas também a toda a equipe pedagógica, com informações e materiais didáticos disponibilizados. Como é que funciona a estrutura do CEAMITEA? Temos também a coordenação e 3 núcleos. O núcleo de apoio educacional tem como função acompanhar a escolarização dos estudantes com TEA por intermédio da observação e identificação de suas especificidades, que é aquilo tudo que nós vimos nas questões de avaliação, com prestação de orientações à escola e à equipe pedagógica, acerca do processo de ensino e aprendizagem destes. Nós acabamos de visualizar como é que funciona isso, que tem que ser em loco e de forma bastante criteriosa. Temos também o núcleo de assessoramento educacional, que objetiva atuar na formação e capacitação da equipe pedagógica em todas as etapas e níveis e modalidades de ensino ao estudante com transtorno do espectro autista, elaborando programas que disponibilizem materiais didáticos e recursos pedagógicos próprios para formar, para instruir todas as pessoas que estão envolvidas, que estão envolvidas no ambiente escolar. Temos o núcleo de pesquisa educacional, então o terceiro e último núcleo. Desenvolve seu trabalho por intermédio de pesquisas voltadas para o desenvolvimento metodológico, bem como a viabilização de materiais didáticos, publicações de cunho didático científico, equipamentos e demais recursos que possam fomentar as práticas pedagógicas. Gente, a partir daqui, o que nós temos? Não só uma preocupação em acompanhar os estudantes ou instruir toda a equipe pedagógica, mas também em toda a comunidade, todas as pessoas que tiverem interesse na área, abrindo portas, então, possibilitando o acesso a essas informações de uma forma mais ampla. Nós já tivemos 3 livros publicados: Educação Especial e Autismo, Diálogos em Educação Especial, volume 1 e 2. Todos eles podem ser acessados pelo site da sede. Nessa parte superior, é só clicar na aba institucional e ir até publicações. Acessando, você poderá baixar esses livros em PDF. Por último, ainda falando sobre a resolução de funcionamento, já terminando,
O capítulo 3, acerca da lotação dos profissionais, no artigo 19, vem dizer o quê? Para atuar como professor de apoio de estudantes com transtorno espectro autista, será admitido profissional com licenciatura em nível superior, com habilitação para a docência, preferencialmente com licenciatura em nível superior, com habilitação para a docência nos anos iniciais e com especialização em educação especial. A Lei Berenice Viana diz que, após comprovada a necessidade, ele vai ter um acompanhante especializado, um profissional acompanhante especializado. Só que o CEAMI-TEA quer garantir uma qualidade nesse serviço, uma qualidade no processo também de ensino e aprendizagem. Para tanto, nós temos essa resolução, 3.120, que vem prever que esse profissional precisa ser especialista, porque um profissional especializado, eu posso tornar um profissional especializado no curso de 40 horas, ele já vai ser especializado em determinado assunto. Mas especialista é uma carga horária muito maior e uma amplitude no assunto também muito maior. E o artigo 20 diz que o professor de apoio permanecerá com o mesmo estudante por no máximo 2 anos. Pensa comigo, você como profissional, se você fica durante muito tempo realizando a mesma ação, da mesma forma, não vai lhe proporcionar crescimento de forma alguma. Você vai entrar numa zona de conforto e você vai estacionar. Então, você precisa ser desafiado. Por isso, o tempo limite de 2 anos, para que você possa se desafiar com outro estudante, mudando suas estratégias e se preparando para uma novidade, para uma nova etapa. E na visão do estudante, por que é tão importante? Primeiro, porque ele vai estar sendo desafiado a interagir com uma nova pessoa. E segundo, que ele também vai estar recebendo estratégias diversificadas. Mudando o profissional, também haverá mudança no processo de ensino. E isso é válido tanto para o professor de apoio quanto para o estudante. No CEAMI-TEA, o professor de apoio que consegue desenvolver um bom trabalho dentro desse período de 2 anos, ele pode trabalhar com outro estudante que atenda ao mesmo perfil, continuar prestando o serviço no CEAMI-TEA. Por fim, eu gostaria de deixar uma mensagem. Como professores, temos que acreditar na mudança, temos que saber que é possível, do contrário, não estaríamos ensinando, pois a educação é um constante processo de modificação. Até coloquei a imagem da borboleta, a questão da metamorfose, para nos trazer essa ideia de que, enquanto professores, precisamos estar abertos ao novo. Ficar na mesmice sempre e querer que as coisas melhorem são paradoxos que nunca vão nos levar ao desenvolvimento. Eu preciso estar aberto ao novo, preciso estar em constante formação. Eu nunca sou possuidor de um total conhecimento. Eu tenho que estar buscando sempre, a todo momento. E acreditar que vai dar certo. A mesma questão em comparativo às políticas. A partir do momento que eu estou na prática e que eu utilizo essa teoria, esses aparatos legais utilizo como orientador para o meu trabalho, que eu já tenho essa ciência, eu preciso acreditar que o processo se consolida assim, dia a dia, que nós, enquanto professores que atuamos na educação especial, acordamos todos os dias para fazer com que esse processo aconteça. Então, o fundamental é acreditar. Já quero agradecer pelo tempo que passou comigo, vou deixar aqui algumas referências, deixo também o meu e-mail para qualquer dúvida, fico à sua disposição. Bons estudos, até a próxima!